I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! Começamos com um registro onde vemos o trabalho da 12ª Brigada de Aviação do Exército dos Defensores, que utilizam seus helicópteros de ataque Mi-24 e Mi-8 para apoiar seus camaradas da infantaria com fogo indireto e foguetes. Quando não combatem invasores, transportam suprimentos urgentes, evacuam feridos para hospitais na retaguarda e levam reforços às áreas mais ativas da linha de frente. O trabalho e a atividade das unidades táticas nunca terminam. Obrigado. Ivan continua tentando os clássicos, desta vez instalando em um caminhão logístico uma série de blocos de blindagem explosiva ERA. Esses blocos detonam para fora para neutralizar munições antitanque, mas quando acoplados em veículos sem blindagem ou no para-brisa, a explosão e os fragmentos vão para dentro do compartimento da tripulação. Confirmei que a foto é real e não feita por inteligência artificial. Então é isso, essa é uma tecnologia que conta com... Esperamos que nenhum desses invasores saia inteiro e possa contar para os outros que essa estratégia não funciona. Na área de sanções estratégicas, as forças de sistemas não tripulados do Serviço de Segurança da Ucrânia atuam junto ao primeiro centro separado de sistemas não tripulados das Forças Armadas. Realizaram um novo ataque com mosquitos FB-2 contra a usina metalúrgica de Alchevsk, localizada no território ocupado da região de Luhansk. Este é o segundo. Ele foi planejado depois que agentes de inteligência atrás das linhas inimigas identificaram com precisão as instalações críticas de produção da usina que foram atacadas sistematicamente. Os mosquitos atingiram diretamente os altos fornos, oficinas de produção principais, colunas de destilação, tubulações de gás e gasodutos internos, além das subestações elétricas que abastecem a usina. Como resultado, foram registradas múltiplas explosões secundárias e incêndios, o que levou à paralisação total das operações da usina. A usina metalúrgica de Alchevsk é um dos fornecedores mais importantes de aço e matérias-primas para a indústria militar russa, e seus produtos são destinados principalmente à empresa Uralvagonzavod, onde são fabricados os tanques T-90M e os obuceiros autopropulsados MS-TAS, além de componentes para munição de artilharia de grande calibre. Olha só! Durante a madrugada do dia 5 de abril, o enxame de mosquitos de longo alcance dos defensores voltou a visitar os portos e refinarias de Ivan. Nesta nova incursão, participaram de forma coordenada o 1º Centro Independente, a 410ª Brigada Pássaros de Maiar e o 413º Regimento de Incursão. Entre os alvos estava a refinaria Lukoil Norce, em Kstobo, região de Nizhny-Novgorod, que é uma das maiores instalações da Rússia, com capacidade de processamento anual de até 17 milhões de toneladas. O que representa aproximadamente 320 mil barris por dia. Fornece uma parte importante do combustível consumido na região de Moscou, que por sua vez representa aproximadamente 30% do consumo de gasolina de Mordor. Após os ataques, um incêndio de grandes proporções ocorreu na refinaria, o que provocou a paralisação das operações enquanto os danos são avaliados. Se continuar assim, Putin terá que ir de bicicleta para o trabalho.
Ao mesmo tempo, o enxame ucraniano também visitou o terminal petrolífero de Primorsk, no Mar Báltico. Região de Leningrado, que já sabemos, é o porto mais importante de exportação de combustíveis da Federação, com capacidade para carregar mais de 1 milhão de barris por dia. As autoridades locais confirmaram danos a um tanque de combustível e partes de um oleoduto, causando incêndios nas instalações. Os defensores estão realmente decididos a não deixar nada além de destruir a refinaria? Moscou, o porto mais importante. Durante os ataques contra Ust-Luga e Primorsk, os russos registraram a participação de drones ucranianos que parecem ser uma cópia dos Shahed. O modelo de asa voadora dos Shahed provou ser muito eficiente para alcançar o máximo alcance possível. Por isso, também foi adotado pelos defensores para sua nova geração de drones de ataque de longo alcance que estão em testes de combate desde pelo menos julho do ano passado. Bom, enquanto conseguirem continuar desputinizando a indústria petrolífera, tanto faz o tipo de drone, não acham? Falando em incêndios, este invasor aparentemente tira as calças no meio do campo de batalha e ao olhar de perto dá para ver que elas estão pegando fogo. O orc estava brindando a saúde de Putin usando vodka de 60 graus que derramou sobre sua roupa, e então decidiu acender um cigarro, gerando essa bela joia de disciplina Z na linha de frente. Talvez uma estratégia de defesa melhor para a Ucrânia seria enviar garrafas de vodka de alto teor alcoólico por meio de drones. Eu garanto que não haveria mais um Ataque mais. de defesa aérea usa sua metralhadora pesada M2HB para derrubar um drone Shahed de Ivan. A situação ficou difícil, porque parecia que o abutre ia escapar, mas, com sua última rajada, conseguiu danificá-lo o suficiente para causar sua queda. Março de 2026 foi o mês com o maior número de drones lançados por Ivan em ataques noturnos desde o início da invasão, já que os defensores relataram a detecção de 6.462 drones, valor que supera a soma de todos os Shahed lançados em ataques noturnos, entre setembro de 2022 e julho de 2024, ou seja, em quase 2 anos completos. Apesar do aumento dos ataques, a eficiência da defesa aérea aumentou consistentemente e agora está conseguindo abater 89,9% dos drones atacantes. Ainda assim, a meta definida pelo ministro Fyodorov é chegar a 95% e esperamos que isso aconteça. Na linha de frente, o 2º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, Karteia, celebrou com orgulho seu primeiro ano. Formado na primavera de 2025 como uma unidade de ataque de armas combinadas, esse corpo de exército rapidamente se tornou uma das unidades mais eficazes e experientes das forças ucranianas, enfrentando dia após dia os ataques dos invasores na frente leste. Em apenas 12 meses, o corpo alcançou um progresso notável, criando um processo de treinamento básico, unificado para os recrutas de todas as suas brigadas, programas avançados para o desenvolvimento de comandantes e intercâmbio sistemático de experiências na linha de frente. Isso permitiu que desenvolvessem várias operações de combate bem-sucedidas. Também ampliaram suas capacidades de combate ao incluir novas unidades de artilharia pesada e especialistas em guerra com drones. Entre as conquistas mais notáveis do corpo está a decisiva contraofensiva de janeiro de 2026 em direção a Kupiansk, onde os combatentes de Kartia libertaram zonas críticas, incluindo o hasteamento da bandeira nacional sobre o prédio da prefeitura, infligindo grandes baixas às forças de Ivan na região e detendo o avanço dos invasores ao norte do oblast de Kharkiv. No vídeo, vemos como os guerreiros de Kartia vivem. Desde superar um rigoroso plano de treinamento para seus recrutas, passando por exercícios táticos de integração com suas unidades, até realizar operações de combate complexas em ambientes urbanos e florestais que contam com o apoio de grupos de apoio mecanizado e fogo de precisão de sua artilharia. O comando afirma que isso é só o início,
pois Khartia agora busca integrar-se mais com outras unidades do exército, criando novos programas conjuntos para construir o exército profissional que a Ucrânia precisa e formar uma base de guardas nacionais capazes de rápida mobilização para defender vilas e cidades, garantindo paz duradoura. Para finalizar, ao contrário de Ivan, que nem a própria mãe quer, este defensor encontrou um pequeno amigo dentro de sua posição, que sem dúvida será muito útil para proteger o reduto da ação dos roedores de Mordor quando ele crescer. Olá a todos! Começamos com um helicóptero do Exército dos Defensores, seguido por um mosquito de reconhecimento durante um ataque contra a infantaria da Horda na linha de frente do imã. Após lançar seus foguetes, faz uma manobra de escape em baixa altitude e solta sinalizadores para confundir os buscadores infravermelhos dos mísseis Igla da infantaria Zeto. Em seguida, ele se esconde mais abaixo, junto às margens do rio, para evitar ser rastreado pelas defesas antiaéreas de Ivan. Um mosquito da 414ª Brigada Pássaros de Magyar realiza uma busca intensa dentro do prédio de uma fazenda destruída, enquanto procura encontrar algum invasor para entregar a ordem de despejo emitida pelo governo ucraniano. Procura por todos os lados, mas não encontra ninguém. Antes de ir ao próximo prédio, ele olha pela janela e vê algo surpreendente. A quem ele procurava, fingindo estar neutralizado. Ele não era um ator comprometido, pois errou ao se mexer enquanto o mosquito observava. Aqui vem o beijo de Putin. E falando em camaradagem Z, um dos invasores fez uma retirada pela floresta, depois de participar de um ataque frustrado, onde o resto da sua equipe foi neutralizado. Ao chegar à posição de um dos seus colegas e tentar entrar para se refugiar, este lhe negou o acesso com socos e coronhadas. A confusão chamou um mosquito de reconhecimento que solicitou um primo de ataque para desputinizar os dois turistas ilegais. Não é incrível quando tudo dá certo na operação militar especial? Isso é não aproveitar as oportunidades da vida. Um soldado invasor fingiu se render, ajoelhou-se e rezou, pedindo clemência, ao que o mosquito concordou, dando instruções sobre o que fazer. No entanto, assim que o mosquito continuou sua patrulha, o suposto rendido pegou seu rifle e fugiu em direção às suas linhas, o que irritou os operadores, que enviaram outro pássaro, que dessa vez não estava para brincadeira. Segundo o sistema de pontos ucraniano, capturar um orc com drone vale mais pontos que destruir um tanque, por isso os invasores sempre têm chance de se render. Outro que não se rendeu foi o soldado Z distraído, que aparentemente se perdeu ao avançar pela linha de frente de Bobchansk e acabou se refugiando em uma casa. Mas, para o seu azar, esse local já havia sido ocupado por 2 soldados do 1º Batalhão da 57ª Brigada de Infantaria Ucraniana que gritaram para ele se render. Como o russo saiu correndo, eles o perseguiram para neutralizá-lo. O 1º Batalhão tem o nome de Guerreiros da Luz, mas nesse caso quem viu a luz foi Ivan. Também na frente de Bobchansk, um MiG-29 dos defensores atacou posições russas na planta de extração de petróleo da localidade. Como a inteligência identificou que os invasores estavam se instalando na planta. Por isso, enviaram 2 bombas Hammer francesas para estragar o dia desse grupo de turistas ilegais. Em outro incidente, um grupo de 2 invasores se vestiu com roupas civis e até preparou uma placa que dizia Pacífico. O objetivo era se aproximar das posições ucranianas sem rifles, mas carregando várias granadas nos bolsos. A falha do plano foi que, primeiro, eles usaram suas botas militares, e segundo, os defensores estavam ouvindo suas comunicações, então estavam perfeitamente cientes do plano. Por isso, enviaram um drone para recebê-los no meio de um campo. Outro grupo também deveria tentar a missão, mas parece que não tiveram coragem de sair. Mas a infantaria não é a única a acolher o invasor. Aqui vemos um tanque ucraniano
T-60 e 4BV da Brigada Rubis, realizando um assalto na vila de Nove Chakove, na frente de Dobropilha, durante o qual ele procede a nivelar uma casa onde os invasores haviam construído um ninho. Para concluir, ele atira várias vezes com o canhão principal. Quando a tripulação se sente satisfeita com o resultado, ela se retira pelo mesmo caminho de chegada. Esse combate foi no ano passado, mas só encontrei agora, então decidi compartilhar com vocês mesmo assim. Tanques em ação são raros e eu queria ver um. Durante a noite de 5 para 6 de abril, as forças de sistemas não tripulados realizaram um ataque coordenado com drones contra vários alvos de alto valor no Teatro do Mar Negro. Um desses alvos foi a fragata Almirante Makarov, que é uma das últimas embarcações de combate de Ivan neste teatro, capaz de lançar mísseis Kalibr. No vídeo, vemos ao menos 2 impactos diretos de drones na superestrutura da embarcação, próximos à bateria frontal de mísseis de lançamento vertical e à ponte de comando, apesar das tentativas de defesa da fragata com mísseis antiaéreos. Ainda não temos um relatório oficial dos danos, mas claramente receber 2 impactos diretos de alto explosivo provavelmente deixou a embarcação com danos significativos que exigirão reparos e recalibração de sistemas bastante extensos. Defensores buscam neutralizar esse tipo de fragata, pois é um dos vetores usados por invasores para lançar mísseis de cruzeiro contra cidades ucranianas. No ritmo que essa campanha de ataques está seguindo, Ivan vai ter que mover novamente seus navios para algum porto mais distante, dos quais já estão sobrando poucos para ele. Um detalhe interessante: dá para ver que alguns tripulantes da fragata tinham subido ao convés superior para ver melhor o ataque. Eles certamente presenciaram de perto o ataque à sua embarcação. Lembram que no início da invasão putileriana, a Síria era aliada da Rússia? Pois bem, o presidente Zelensky concluiu em 5 de abril sua primeira visita oficial à Síria, onde foi recebido com honras, após as quais manteve conversas bilaterais com o presidente Ahmed al-Shara, em Damasco. A reunião, da qual participou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, representa um passo significativo na construção de uma nova aliança para a segurança, resiliência econômica e estabilidade regional. Ambos líderes abordaram o fortalecimento da cooperação em matéria de segurança, fornecimento de energia e alimentos, intercâmbio de conhecimentos e exploração de oportunidades para ampliar os laços econômicos entre os dois países. Este foi o segundo encontro dos presidentes após a reunião inicial em Nova York. Tenho 75% de certeza de que isso não estava nos planos do velho do bunker ao lançar a invasão. Na frente logística, há alguns dias, o presidente Zelensky assinou um acordo de segurança com o primeiro-ministro da Bulgária, que terá validade mínima de 10 anos. Os principais pontos do acordo são a manutenção do apoio militar da Bulgária à Ucrânia, com produção conjunta de armas, munições e drones em território búlgaro. A Bulgária utilizará para esse fim os fundos europeus do programa SAFE, além de fazer aportes diretos ao programa de compras europeias conjuntas de armas norte-americanas para a Ucrânia. Além disso, ambos os países criarão um corredor energético que poderá fornecer cerca de 10 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para Kiev. Olá, amigos! A Horda está tentando buscar alternativas para lançar ataques sem que seus orcs sejam neutralizados em massa. Por isso, em 6 de abril foi publicado o primeiro vídeo do complexo robótico Kuher, que está equipado com um módulo de armamento Bagunik 82, que possui um morteiro de 82 mm acoplado a um sistema de carregamento automático. O sistema, instalado em uma torre giratória, dispara até 12 vezes por minuto e recarrega automaticamente em cerca de 5 segundos sem intervenção humana. Ao que parece, o objetivo principal de Ivan é reduzir a exposição das equipes de morteiros aos mosquitos e à bateria ucraniana, permitindo o controle remoto da unidade a partir de posições protegidas.
Os russos se especializaram em mostrar um monte de novas armas definitivas que raramente chegam à linha de frente. Mas ainda assim, acredito que a guerra robótica está se aproximando rapidamente. Isso não significa que os sistemas arcaicos, se quiserem, não tenham um lugar nesta guerra. Que foram, em grande parte, montados em unidade por unidade, e o sistema está em um que deve estar no... O que você acha? Lanzado contra una ciudad. A Maxim é uma metralhadora pesada que está amplamente disponível nos arsenais pós-soviéticos e para a qual eles têm grandes quantidades de munição. Será que esta será a última missão para esses sistemas? Além disso, quem sabe não me surpreenderia vê-las montadas em sistemas robóticos. Próximos meses. O primeiro Centro Independente de Sistemas Não Tripulados divulgou um vídeo das câmeras térmicas dos mosquitos de ataque FP2 que entraram no aeroporto de Donetsk à noite em 5 de abril, que fica a 41 quilômetros da linha de frente. Isso visou atacar de surpresa 2 caminhonetes usadas por operadores de drones para lançar Shahed contra cidades ucranianas. Essa incursão integra o esforço dos defensores para neutralizar o aeroporto de Donetsk como base de drones, já que a proximidade da linha de frente dificulta sua detecção e destruição em tempo hábil. A Ucrânia demonstra dia após dia que não só pode deter um dos maiores exércitos do mundo, mas também pode destruí-lo de forma sistemática. Para chegar ao aeroporto de Donetsk, o primeiro centro realizou incursões na semana passada para destruir as defesas antiaéreas ainda operacionais de Ivan, como neste caso, em que encontraram um sistema antiaéreo Tor exposto que, ao ser detectado, entrou na floresta para evitar ser destruído. Tática inútil, pois só fez os defensores usarem um par de mosquitos para abrir caminho entre os galhos e atingir o objetivo. Depois, encontram um MTLB com um canhão ZSU-233 montado no teto, que é destruído com um único impacto. Eles concluem o trabalho neutralizando um vagão de trem de combustíveis, impedindo que a horda o use para suprir os invasores na linha de frente. Execução excelente de um planejamento cuidadoso e de cada missão realizada. Isso é interessante. Neste vídeo, vemos as ações de combate dos operadores de Mosquito do Batalhão Inquisidor, que é a unidade de sistemas não tripulados da 59ª Brigada Motorizada, que utilizam munições kamikaze alemãs. HF-1 e HX-2, fabricadas pela empresa alemã de defesa Helsing, que são usadas para atacar veículos de transporte, tanques e posições na retaguarda russa. A Ucrânia comprou milhares dessas munições, mas precisou retirá-las da linha de frente após comprovarem que o sistema de controle podia sofrer interferência pela guerra eletrônica de Ivan. Assim, os alemães atualizaram os sistemas de comunicação da munição e aprimoraram a guiagem por inteligência artificial, permitindo que, após o operador escolher o alvo, a munição atacasse de forma autônoma. No vídeo, vocês podem ver como o operador marca o alvo com um retículo vermelho e faz com que a munição passe para o modo de rastreamento automático quando a interferência da horda começa a ficar intensa demais. Isso fica evidente pela mudança de cor para vermelho das faixas de status da unidade na parte superior e inferior da tela. A empresa afirmou que entrega centenas de drones por mês às unidades na linha de frente, com quase 100% de acerto. O mesmo ataque que danificou a fragata Almirante Makarov. As forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia atacaram com mosquitos FP2 o terminal de petróleo de Chechkaris, dentro do porto russo de Novorossiysk, durante a noite de 5 para 6 de abril, que na verdade provavelmente era o principal objetivo da incursão. Operada pela Transneft, esta instalação é um dos principais pontos de exportação de petróleo dos Campos dos Urais.
Segundo os relatos, após o ataque, as instalações de carregamento e os tanques de armazenamento sofreram danos significativos, incluindo 6 dos 7 braços de carregamento de petróleo, uma seção do oleoduto de transporte dos tanques até a área de carregamento do porto, assim como a casa de bombas que movimenta o petróleo dentro das instalações. Os impactos provocaram incêndios massivos no local, que eram visíveis nas imagens de satélite captadas pelos satélites FIRMS da NASA. O terminal de Sheshkaris é um ponto estratégico que lida com uma parte importante das exportações marítimas de petróleo russo, gerando bilhões de dólares que financiam diretamente a invasão do ancião do Kremlin contra a Ucrânia. Essa incursão é uma continuação do ataque bem-sucedido de 2 de março, já que havia interrompido temporariamente as operações do porto. Enquanto finalizava este vídeo, descobri que uma segunda fragata teve proa e casco danificados naquele ataque noturno. A embarcação, neste caso, seria o Almirante Essen, que já havia sido atingida por um drone no ataque de 2 de março deste ano e que, segundo imagens de satélite, estaria Indo combustible por su costado. La fragata tiene una tripulación. aproximadamente 180 pessoas e pode acomodar até 20 fuzileiros navais. Seu armamento inclui um canhão A100 e 90 de 100 mm, sistemas de artilharia e mísseis antiaéreos, torpedos e armas antissubmarino e mísseis de cruzeiro Kaliber de alta precisão. As boas notícias continuam chegando. Claramente, depois de ver este vídeo, percebemos que a operação militar especial está totalmente de acordo com o plano do mestre estrategista. O que aconteceu com os rusófilos que há 2 anos diziam que a Ucrânia iria desmoronar? Será que cortaram a internet deles? Sim, isso claramente é ótimo para os invasores. Olá, amigos! Este é um registro de alto impacto. O drone terrestre de um operador da equipe Ômega das Forças Especiais Ucranianas se depara no meio da noite com um drone de ataque da Horda. Então, arriscando tudo, ele lança seu veículo em alta velocidade para atingir e inutilizar o drone russo antes que ele pudesse explodir. O encontro foi registrado pelas câmeras térmicas do drone, que só escapou porque desta vez teve sorte. Ao continuar sua missão, ele é atingido por um tiro traçante de metralhadora pesada, então decide encerrar sua noite e voltar para casa. Moral do vídeo: cada um constrói a sua própria sorte. Neste registro, vemos como Ivan acha que chegou, viu e venceu, mas um representante da fauna dos mosquitos guerreiros aparece para alinhar seus chakras antes que o invasor fique muito confortável. O vídeo ilustra tão bem a hospitalidade local que o Serviço de Migração dos Defensores vai usá-lo para mostrar o destino de qualquer invasor. Ingrese sin la visa del gobierno de Ucrania. Operadores ucranianos de sistemas robóticos terrestres foram alertados sobre a concentração de um grupo importante de forças invasoras em uma antiga escola em Novoselivka, Oblast de Donetsk. Antes que pudessem se mobilizar para seu objetivo na linha de frente, os defensores enviaram um robô terrestre que, em vez de levar suprimentos, estava carregado até o topo de explosivos. Os turistas estavam ocupados planejando sua incursão, por isso não perceberam a aproximação do drone até que ele entrou no prédio. Quando entrou no modo festa e arruinou a reunião de Ivan, agora os invasores estão a caminho para saudar a nave Artemis II quando ela voltar da Lua. Não tem tanques? Sem problema. Dê aos seus orques motos chinesas e mande-os cruzar a estepe rapidamente enquanto são perseguidos por enxames de mosquitos guerreiros furiosos. Não dá tempo de ver seus colegas, pois o mosquito com seu número premiado já vem atrás de você. Então é melhor você correr.
Já era. Melhoras, Ivan. Nos arredores de Konstantinovka, as tropas da Federação Invasora tentaram se entrincheirar e defender suas posições dentro de alguns prédios para assim eliminar os defensores que os atacavam. Eles não contavam que os guerreiros do regimento Safari da Brigada Liud simplesmente derrubariam o prédio usando cargas de demolição. Boa sorte cavando um túnel para sair dos escombros. Aqui temos o Batalhão de Sistemas Não Tripulados da 92ª Brigada de Assalto, realizando uma limpeza sistemática dos invasores que... de Novoalexandrivka, Oblast de Zaporilla. A primavera chegou, o que facilita a busca pelos visitantes que costumam se esconder em qualquer prédio que encontram nas estepes. Bem, é a única coisa que oferece alguma cobertura para eles. Isso obriga os mosquitos a terem que entrar em combate direto, quarto por quarto, onde às vezes Ivan tem sorte e consegue escapar. Há algum tempo, queria entender o padrão de dispersão das granadas de fragmentação usadas pelos mosquitos guerreiros ucranianos. E graças à gentil colaboração deste invasor, poderemos tirar a dúvida. Como é seguido pelos pássaros de Magyar, que enviam um presente pelo ar que acaba com Ivan. Dentro do container, onde se verifica que o visitante recebeu o nível de atenção adequado, aparece outro mosquito, que, ao espiar onde o visitante está tirando seu último cochilo, nos permite ver a quantidade de estilhaços que seu colega lançou ao explodir. Na verdade, muito eficiente para neutralizar os turistas. Agora só precisam explodir a menos de 3 metros e seria game over para ele ou para os invasores. Como vemos nesta foto, são esses fragmentos usados como estilhaços. É notável como uma arma do século XXI, como os mosquitos mutantes de ataque ucranianos, estão destruindo permanentemente veículos da Horda que foram produzidos nos anos 50. Enfim, é só mais um dia no escritório e o trabalho precisa ser feito para mandar o Ivan de volta para casa. Após a desconexão do Starlink, tornou-se urgente para os invasores recorrer a sistemas alternativos de comunicação via satélite. Por isso, eles desenvolveram o terminal de satélite portátil Spirit 030, que está aparecendo em grandes quantidades perto da linha de frente. Esta antena é excelente, não atrapalha muito, é fácil de instalar, não temos nenhum problema com ela e facilita muito o nosso trabalho. Eles oferecem serviço completo. São menos volumosas que os terminais Starlink, mas ainda podem ser detectadas e destruídas pelos mosquitos. O comando dos defensores definiu essas antenas como alvos prioritários e ordenou sua destruição imediata ao serem encontradas, para impedir que Ivan recupere a conexão à internet. A Ucrânia ofereceu sua experiência em restaurar a navegação livre para ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. O ponto crítico por onde transita aproximadamente 20% do petróleo e gás natural mundiais, gravemente afetado desde as ações de retaliação do Irã após os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, iniciados em 28 de fevereiro de 2026. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia está disposta a compartilhar seu know-how. Do Mar Negro, onde suas forças superaram o bloqueio naval russo, enfraqueceram a frota do Mar Negro e estabeleceram corredores protegidos por meio de drones navais, interceptores, guerra eletrônica e operações coordenadas. Se os parceiros internacionais solicitarem formalmente, a proposta se baseia nas capacidades ucranianas de drones de superfície não tripulados e drones de combate pesados para combater ameaças como minas, barcos pequenos, helicópteros e mísseis, táticas semelhantes às empregadas pelo Irã para restringir o trânsito. O tráfego pelo estreito caiu drasticamente, de cerca de 138 navios por dia em condições normais para níveis mínimos nas últimas semanas. Zelensky afirmou que a colaboração pode integrar acordos mais amplos com países do Golfo, envolvendo armamentos e tecnologia de defesa em troca de apoio antimísseis e cooperação em segurança. A iniciativa destaca a evolução da Ucrânia de receptora de ajuda a fornecedora de soluções inovadoras em segurança marítima internacional.
Não seria curioso se o agente laranja precisasse ligar para Zelensky pedindo ajuda para sair da confusão que criou? O que acha dessas cartas, Donald? Este vídeo mostra os primeiros meses da invasão, quando policiais ucranianos foram mobilizados para a Guarda Nacional. Eles usam 2 lançadores de granadas RPG-7 ogivas de alto explosivo para destruir 2 tanques dos invasores que podem ser vistos queimando ao fundo. Ok. Vamos embora. Uma vez concluída a tarefa de eliminar os orcs, chega o momento de tirar a selfie. Ótimo trabalho, defensores. Vamos embora, 2 tanques de merda. Vamos, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Para finalizar, a primavera está chegando e com ela a vida retorna à Ucrânia e também à linha de frente, como demonstra a presença deste pequeno amigo dos defensores. Em meio a tanta destruição e neutralização de orcs, ainda é possível aproveitar um breve momento de paz. Olá, amigos! Eu estava curioso para saber o que aconteceu com o navio russo Arctic Metagas, que foi atacado por drones navais ucranianos, que teriam sido lançados da costa da Líbia por operadores especiais. E bem, aqui está ele, ainda à deriva, depois de ter fracassado o seu reboque para um porto seguro na Líbia. As autoridades desse país enviaram os rebocadores Altamar, Mardiva e Juliana para continuar trabalhando no salvamento do navio, que se tornou um perigo para a navegação na região, mas que representa um problema complexo para os socorristas, já que ainda está carregado com uma grande quantidade de gás. Enquanto isso, na linha de frente, uma reunião noturna de invasores é abruptamente interrompida por um mosquito FP2 com uma ogiva de 30 quilos. Nem quero imaginar o tamanho que esse incidente tomou. Curioso como os turistas não perceberam o que viria. Fico me perguntando se o mosquito planejou a última parte do seu ataque. De qualquer forma, parece que não foi só o Ivan que não aprendeu nada nessa guerra, já que o Corpo Blindado Real do Reino Unido publicou este vídeo dos treinamentos de seus companheiros. Se isso acontecesse na frente ucraniana, provavelmente ninguém veria o Big Ben novamente. Assim como este invasor do corpo de telecomunicações dos invasores, que jamais voltará a Mordor, já que foi obrigado a subir numa antena para instalar repetidores de sinal de dados, onde foi interceptado por um mosquito. Em outra área da frente, um orc de assalto tenta realizar uma manobra evasiva brilhante que quase enganou o mosquito. Em 7 de abril, as forças de sistemas não tripulados lançaram ataques contra alvos nas áreas ocupadas pela Horda, atrás da linha de frente, incluindo uma nova incursão contra os depósitos de combustível no porto de Feodósia, que já foi atacado várias vezes e que desta vez novamente foi atingido. Também foram destruídos depósitos de suprimentos na vila de Sukhodilsk, ou Oblast de Luhansk, que foram atingidos várias vezes e ficaram envoltos em chamas. Agora vemos o que parece ser um lançador antiaéreo, mas que, na minha opinião, era um chamariz Z. Depois, um dos mosquitos, FB2 do enxame, sobrevoa diretamente a posição de um sistema. Lá 35A que está no porto de Foz. Seu operador decide dar a volta para poder se aproximar com um ângulo melhor e assim conseguir atingir o invasor de forma precisa. Objetivo que foi cumprido em 100%. Não foi só isso que Boom fez, pois acharam algo que parecia um radar, mas acho que era um chamariz. De qualquer forma, é preciso desputinizar do mesmo jeito. Finalmente, o enxame visita uma série de depósitos de armazenamento de drones da Horda no assentamento de Stephen ou região de Donetsk,
que também recebeu a visita de vários mosquitos FP2, que tornaram a vida de todos os invasores que trabalhavam nas instalações muito miserável. Isso é interessante. O neto do general Patton, sim, aquele mesmo da Segunda Guerra Mundial, é um documentarista que visitou a Ucrânia, onde foi convidado a conhecer um centro de comando dos defensores e nos contou o que viu. Convidado para o centro de comando e controle e não era perigoso. Estávamos a uns 50 ou 60 quilômetros da linha de frente, mas nos colocaram nessa van com as janelas escurecidas. Então fomos para esse lugar que parecia o aeroporto de Nova York multiplicado por 10, onde tinham mais de 30 metros de telas de LED com estatísticas em tempo real. Mais uma motocicleta, um ferido, um neutralizado, se era norte-coreano, se era russo, se estava em uma caminhonete, Kalashnikov, um tanque e vídeos em tempo real de cada eliminação, então todo o país está completamente sincronizado e esse dispositivo é extraordinário. Cada um deles sabe o que está acontecendo em todos os lugares do país em tempo real. Em 9 de abril de 2026, os operadores do Regimento 422 de Sistemas Não Tripulados, que tem o notável nome de Luftwaffe, publicaram 2 vídeos de seu trabalho neutralizando 2 locomotivas usadas por Ivan, o maquinista, para roubar grãos, materiais da zona ocupada de Saporiła e para trazer munições e suprimentos para os invasores da região. Os drones FP2 atingiram primeiro uma locomotiva em um pátio de manobras que parou imediatamente, provavelmente para que os maquinistas pudessem sair da zona de perigo. Em outro pátio de manobras, os drones de reconhecimento haviam identificado a presença de outra locomotiva, desta vez acoplada ali a um trem graneleiro, então outro drone foi enviado, que ao impactar provocou um incêndio que consumiu completamente a máquina. Mas isso não é tudo, pois em outro vídeo publicado pela mesma unidade é possível ver um enxame de drones perseguindo um trem de carga que arrasta um comboio de vagões graneleiros. O primeiro impacto não consegue deter o avanço da locomotiva, então uma segunda unidade é enviada, que consegue um impacto direto, finalmente provocando a parada do comboio de carga. Parece que está sendo realizada uma campanha de ataques contra os meios de transporte ferroviário para impedir que Ivan consiga retirar o grão armazenado produzido nas zonas ocupadas dos portos, de onde é exportado para terceiros países como ajuda humanitária para ganhar ou manter o apoio de países com dificuldades para alimentar sua população, a maioria dos quais se encontra na África. Isso é importante, já que o navio de carga russo Volgobalt 138 pegou fogo e posteriormente afundou parcialmente no Mar de Azov em 5 de abril, após ter sido atingido por vários drones ucranianos. Pelo nível de danos na embarcação, creio que os atacantes eram drones navais Magura e não mosquitos aéreos. Isso provaria que uma flotilha de drones dos defensores opera agora no Mar de Azov, cujas margens estão sob controle dos invasores. Péssimas notícias para Ivan. O navio transportava trigo roubado de territórios ucranianos ocupados para o porto de Kavkaz, onde é reexportado para terceiros países como se fosse grão russo. Os serviços de inteligência ucranianos relataram que estão acompanhando o movimento de 6 navios de transporte de grãos que realizam o mesmo trabalho e que provavelmente receberão a mesma atenção muito em breve. Equipes de resgate encontraram o casco danificado e carbonizado e o rebocaram até a costa de Krasnodar, na Rússia. 2 corpos gravemente queimados foram encontrados a bordo, elevando para 3 os mortos confirmados. Seguindo na linha de frente, os operadores de drones Mosquito da 15ª Brigada de Reconhecimento de Artilharia Floresta Negra localizaram um sistema de radar contra a bateria da horda modelo Soparsi 1M, que aparentemente estava em sua zona de descanso segura, já que seus operadores se moviam constantemente, sendo detidos pelos ucranianos, transportados pelo barco dos ucranianos. O grupo, o resgate ucraniano e os detidos foram transportados por 3. O alvo na floresta era um sistema valioso.
Eles lançaram uma munição vagante que danificou gravemente o radar, tornando-o inoperante, permitindo à artilharia da brigada atacar com munição de fragmentação. Isso foi seguido por um ataque com bombardeios pesados do Grupo Lazar, que concluíram o trabalho de neutralização do sistema. O Sopark 1M está avaliado em aproximadamente 24 milhões de dólares e é um dos sistemas móveis mais avançados da Rússia, já que sua função é detectar e localizar posições de artilharia inimigas, fornecendo dados críticos de trajetória para a correção de tiro das baterias russas. Sua destruição é um revés importante para a capacidade de combate contra a bateria da Horda, limitando a resposta rápida ao fogo da artilharia ucraniana. Para que não pensem que tudo está ruim para Ivan, neste vídeo podemos ver como um invasor extremamente sortudo sai ileso de um encontro de 3º grau com um mosquito mutante das estepes. Um colega registrou toda a cena com sua GoPro no capacete. Esse cara deveria voltar para Mordor, já que gastou toda a sorte que tinha acumulado para os próximos 10 anos. Olá, amigos! Um novo dia, e os defensores voam ao encontro da horda invasora para lhes enviar como presente uma carga completa de foguetes de 70 milímetros doados pelos países aliados. A atividade dessas unidades foi tão intensa que esgotaram os estoques de todos os foguetes não guiados de origem soviética, não só na Ucrânia, mas também em todos os países europeus, então tiveram que ser adaptados para usar os modelos ocidentais. Tudo isso para que Ivan tenha a hospitalidade que merece. Voltando para a linha de frente, sei que já não vemos muitos blindados decolando, mas neste registro, os fuzileiros navais nos mostram o efeito de uma munição vagante lançada contra um caminhão Kamaz, que foi interceptado a 70 quilômetros atrás da linha de frente. A zona de exclusão dos orcs continua se expandindo. Na frente aérea, em 9 de abril, ocorreu um confronto terra-ar entre um sistema de defesa antiaérea russo, Tor, e um enxame de drones de ataque FP-2 ucranianos que operavam sobre o assentamento de Kalshinivka, no Oblast de Donetsk. Esse Tor, mais atento que seus colegas, derrubou os 2 primeiros drones que registraram o lançamento de mísseis pelo invasor. No entanto, graças à transmissão de vídeo em tempo real dos 2 primeiros drones, um terceiro drone FP-2 conseguiu identificar a posição de lançamento, localizando o sistema Tor, que conseguiu neutralizar. Este incidente mostra como os drones Mosquito operam com uma lógica de enxame, onde um fluxo deles atua em uma direção determinada, esgotando e destruindo as defesas aéreas da zona de ataque. Este foi o 9º sistema antiaéreo destruído nos primeiros 9 dias de abril. Seguindo na frente aérea, um MiG-29 MU-1 dos defensores lança um par de bombas Hammer francesas sobre um prédio onde havia sido instalado um centro de operadores de drones da Horda Z. Si bien es satisfactorio Ver que Ivan agora está batendo as portas do purgatório. É uma pena ver que um prédio bonito, que parece ter sido uma escola ou um hospital, está completamente destruído. O batalhão Signum nos mostra como consegue limpar os canos onde um invasor havia decidido se refugiar, chegando até a construir um pequeno muro para impedir que os mosquitos locais entrassem para incomodá-lo. Agora o lar está bem mais acolhedor para o turista. A luta pelas florestas de Liman segue intensa. Acredito que os operadores dessa linha de frente estão entre os mais habilidosos das forças defensoras, já que precisam pilotar seus pássaros nas densas florestas da região da Ucrânia. Apesar das dificuldades, eles sempre entregam generosas doses de hospitalidade ucraniana aos turistas ilegais. Destaca-se que agora eles vão direto para o confronto sem desviar das árvores. Aparentemente, porque aumentaram as doses de C4, e eles conseguem atravessar qualquer obstáculo para dar o beijo de Putin em Ivan.
Lazar é uma unidade de operações especiais da Guarda Nacional, que identificou e depois executou ataques de precisão com mosquitos bombardeiros contra 2 componentes-chave do sistema antiaéreo S-300 PUMP, incluindo um lançador e um radar multicanal 9S-32. Na primeira fase da operação, foi neutralizado um posto de operadores de drones da Horda e um sistema de guerra eletrônica Palantir. Eles protegiam a bateria antiaérea S-300, o que permitiu enviar os bombardeiros para neutralizar seus veículos que estavam dificultando as operações da aviação ucraniana na região. Foram obtidos impactos diretos sobre ambos os sistemas, além de detonações secundárias, o que comprova a destruição completa de ambos os veículos da bateria antiaérea. Na frente naval, durante a noite de 5 para 6 de abril, o Departamento de Operações Diretas realizou um ataque com drones FP-2 contra a balsa ferroviária russa Slavyanin, que era o último navio desse tipo operando no Estreito de Kerch e que ficou completamente fora de serviço. Isso é importante porque após os danos causados pelos defensores à ponte, a Rússia passou a depender desse tipo de embarcação para transportar cargas pesadas através dele, e teve que começar a usar a embarcação. Havia outros 2 navios dessa classe, mas o Conroe Trader foi inutilizado e acabou afundando em 2024, enquanto o Avangard ficou fora de serviço em março deste ano. O Slavyanin já havia sofrido um impacto em julho de 2024 e danos adicionais em março de 2026, mas conseguiu continuar operando. Sem o Slavyanin, os invasores terão que se arriscar a enviar trens através da ponte enfraquecida ou enviar seus comboios militares pelas regiões ocupadas de Donetsk e Zaporizhia, colocando-os ao alcance de toda a variedade de mosquitos ucranianos que caçam nessas regiões. O Slavyanin é um navio ferroviário roll-on, roll-off, projetado para permitir o carregamento e descarregamento de veículos sem a necessidade de guindastes, e tinha a capacidade de transportar até 50 vagões de trem em uma única viagem. Seguimos na frente do Mar Negro, já que durante a noite de 6 de abril, as unidades em coordenação com os sistemas não tripulados realizaram um ataque combinado contra a plataforma de perfuração autoelevatória no campo de gás de Olsztynki, aproximadamente a 120 quilômetros a sudeste de Odessa. De avião, ele se deslocou para a cidade de Tlaupan, no mar de Tlaupan, na plataforma, uma plataforma que a Rússia transformou em uma estação avançada, que servia como um centro de equipamentos de vigilância para alerta precoce contra drones navais e mosquitos, servindo como plataforma de ataque estratégico, repetidora de comunicações, base de operações especiais, gerador de interferência de GPS e plataforma estável para sistemas de defesa aérea de curto alcance. Os defensores queriam inutilizar o posto avançado e lançaram um ataque combinado. Mosquitos de ataque suprimiram as defesas, seguidos por drones navais que atacaram os suportes da plataforma para derrubá-la ou enfraquecê-la. A aproximação dessa flotilha foi coberta por fogo de supressão de metralhadoras em estações controladas remotamente, que operavam a partir de outros drones navais do tipo Magura. Paralelamente, a partir de terra foram lançados mísseis antinávio RBS-15 do tipo Dispara e Esquece, de fabricação sueca, que foram doados há bastante tempo e que fazem sua primeira aparição pública, que se aproximaram do seu alvo, roçando as ondas e que carregavam uma ogiva de 200 quilos de alto explosivo. Este é o segundo ataque ucraniano do tipo contra essa plataforma. No primeiro, no início de março, conseguiram destruir um helicóptero K-20 e 7 que estava pousando no heliporto.
Segundo a avaliação dos defensores, a utilidade da plataforma como ponto de vigilância e guerra eletrônica foi gravemente comprometida. Teremos que ver se haverá um terceiro ataque. Passando para a frente gastronômica, neste vídeo vemos o trabalho dos chefes da 125ª Brigada de Infantaria Naval, que garantem que os duros soldados anfíbios não saiam para suas missões com fome. Nosso dia começa às 5 da manhã e imediatamente começamos a trabalhar em nossas tarefas, que envolvem preparar refeições quentes para nossos fuzileiros navais. Nós propomos o cardápio ao comando e resolveremos isso. De acordo com a nossa liderança. Tentamos fazer uma variedade de pratos interessantes E novos pratos saborosos. os quais ouvimos repetidamente dos soldados que se juntam à nossa brigada, que nunca imaginaram que comeriam tão bem no exército. Depois de nos unirmos ao terceiro corpo de exército, nossas capacidades logísticas aumentaram significativamente. Assim, ampliamos o cardápio ao receber muitos equipamentos modernos. Devido à expansão da nossa unidade, precisamos de mais colegas. Por isso, se você é cozinheiro na vida civil, ficaremos felizes em recebê-lo em nossa equipe. Para mais sobre a guerra na Ucrânia, convido a conhecer nossos 2 novos canais, com informações em formato diferente. Não deixem de visitar. Visitem nosso Patreon para acessar muitos vídeos sem censura e documentários por apenas $1. Por fim, visite nossa loja e encontre artigos inspirados nas principais unidades da Ucrânia. Leve a história com você. E a cada compra você estará apoiando o programa United 24, que apoia diretamente programas de reconstrução, ajuda a população civil e defesa. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.